E aí, pessoal? Hoje, na aula de matemática, né, nós vamos falar sobre tangente e outras relações trigonométricas, né? A gente vai continuar essa parte, né, da trigonometria, que a gente já viu, né, um pouco da base das relações fundamentais, do seno e do cosseno também no ciclo trigonométrico, e agora a gente vai ver como que a tangente funciona nesse ciclo trigonométrico. A gente vai fazer uma recapitulação também já já do seno e do cosseno para poder a gente comparar um pouco com a tangente, tá bom? Então vamos lá. Considere no ciclo trigonométrico uma reta T tangente à circunferência no ponto 1 e 0. Então a reta tangente, né, ela só toca o círculo, ela só tangencia o círculo em um único ponto. E nesse ponto é o ponto 1 e 0 que a gente pode verificar aqui. Então ela está tangenciando o círculo nesse ponto aí que eu acabei de circular. E aí a gente tem, que é o ponto 1 e 0 da circunferência, a gente tem um arco aí, AM, que é este arco, que foi marcado com uma reta, que vai intersectar essa reta em um ponto também, beleza? Como está mostrando aí na figura. E a gente está mostrando esse ponto, que esse ponto é um ponto P, pertencente à reta T, conforme na figura. Então é isso, a gente sempre está se baseando, né, numa circunferência de raio 1, né, e que o seno e o cosseno eles variam, né, entre 0 e 1 sempre, mas a tangente, como vocês podem já perceber, nesse caso aí, já não vai variar, entendeu? Vai ficar acima de 1, e é isso que a gente vai ver e entender um pouco mais já já. Então vamos lá, vamos pensar nisso aqui agora. O que é a relação da tangente, né? A tangente, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Reparem aí que eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá? E o ângulo ali é alfa. A gente vai ver tudo em relação a esse alfa. Quem é o cateto oposto a alfa? Então, a tangente de alfa, o cateto oposto é o AP. Esse segmento aí, AP. E quem é o cateto adjacente do alfa? É o OA. E o OA é quem? O OA é 1, né? Porque é o raio dessa circunferência, né? Então, a gente pode dizer que a tangente de alfa é igual a AP sobre 1. E o que é AP sobre 1? É só o AP. Então, a gente já conclui aí que a tangente de alfa é esse segmento AP que está aí. E ele, né? O que a gente pode dizer? A gente pode projetar ele sobre esse eixo Y aqui, ó. Então, AP também é esse segmento, tá? Que vai nos dar o valor da tangente de um arco, né? Isso é uma representação, né, geométrica no ciclo trigonométrico da tangente, para a gente poder visualizar, né, todos os arcos quando for necessário dentro do estudo da trigonometria. Vamos só recapitular tudo isso que a gente falou aqui no próximo slide, né? Da trigonometria no triângulo retângulo, sabemos que a tangente é o cateto oposto a alfa e sobre o cateto adjacente a alfa. Na figura a gente tinha lá, né, que o cateto oposto era AP e o cateto adjacente era OA. E assim a gente viu, né, também que o OA é exatamente o raio daquela circunferência. Então era 1, então AP sobre 1. E a gente conclui que a tangente é aquele segmento lá AP. E definimos que a tangente é a projeção do segmento AP sobre o eixo 0y, né, que é o eixo vertical lá que a gente viu, ok? Então vamos lá. Essa tangente ela vai poder ser positiva, negativa ou nula, tá? Então vamos fazer aqui, vamos dividir dentro desse círculo aqui em 4 partes. Então, eu tenho aí, né, 4 eixos, 4 quadrantes, né, que a gente tem que lembrar. A gente vai contar sempre da esquerda para a direita, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A gente vai estudar os arcos, né, de 0 a 360 graus, né? Só que a gente pensa primeiro nos ângulos no primeiro quadrante e depois a gente vai ver as projeções dele nos outros quadrantes e como que funciona, igual a gente já fez com seno e com cosseno. Só que agora a gente vai fazer com a tangente e a gente vai entender o sinal dessa tangente. Ela é uma reta, né, que tangencia o círculo aqui. E a gente vai pensar em vários arcos aqui.
Vamos pensar primeiro no primeiro quadrante, né? Então, como estava lá um arco parecido com o que estava traçado, se eu traço essa reta, a interseção vai ser aqui, beleza? E ela é a projeção sobre o eixo Y. Então, vamos pensar nessa projeção. Vamos traçar um pontilhado aqui. A projeção vai bater aqui. Esse é o eixo Y. E está acima, né, do eixo Y. Então, está na parte que é positiva. Reparem que qualquer lugar que eu colocar essa reta, né, no primeiro quadrante, essa tangente ela vai ser positiva, né? Qualquer lugar desse arco aqui, a tangente vai ser positiva. E a gente tem que pensar que ela nem sempre vai ser assim, porque dependendo do arco, do quadrante que estiver, né, dependendo da medida, do ângulo do arco, ela vai modificar. Então, a gente tem aqui, vamos continuar aqui, vamos prolongar essa reta aqui para baixo. Vamos pensar agora que esse arco ele está no terceiro quadrante. Repará-lo que ele é só um prolongamento desse primeiro arco aí que eu tracei, tá? Que eu vou chamar de alfa também. Aqui. Ele é só um prolongamento desse primeiro arco. Então, ele está batendo no mesmo lugar e a tangente vai ser o mesmo valor. Então, o que significa? Que também, quando estiver no terceiro quadrante, a tangente também será positiva. E quando estiver no segundo e no quarto? A gente pode pensar que vai ser exatamente o contrário. Então, vou apagar aqui para poder a gente analisar agora o terceiro e o quarto apenas, beleza? Vamos ver agora o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Se a gente pensar agora em um arco, por exemplo, de 120 graus, o 90 graus está aqui, né? Então, o 120 vai passar, vai ficar aqui. Só estou colocando o valor, não que a gente vai calcular agora, só para a gente localizar os ângulos e os arcos, tá? Então, por exemplo, a reta tangente, ela está aqui, né? Como a gente viu. Reparem que eu tenho que prolongar esse arco aqui. Não adianta eu prolongar para cá porque não vai tocar na reta. Então, eu tenho que prolongar para baixo. E aí eu toco aqui nessa reta tangente, onde eu acabei de circular. A gente vê a projeção sobre o eixo Y e vai tocar na parte negativa do eixo Y. Então, nessas duas partes, né, a tangente ela vai ser negativa, tanto no terceiro quanto no quarto quadrante, entendeu? Então, aqui o 120 está no terceiro, por isso que a gente está analisando o 120. Mas se a gente quisesse analisar esse ângulo no quarto quadrante, qual ângulo seria, né? A gente tem que pensar aqui, né, que passou 30 graus aqui do 90, vai ser 270, 290 graus, seria aqui a projeção desse ângulo no quarto quadrante, se a gente quisesse verificar depois. 300 graus, aliás. Porque seria 270 mais 30 graus. 90 mais 30, 120. 270 mais 30, 300 graus seria ele. Mas só para a gente realmente pensar nisso, né? E aqui o que a gente está vendo são os sinais, tá? Por enquanto a gente não está vendo valores nenhum dessa tangente. Então, vamos ver isso, né? Então, a tangente ela vai ser positiva quando estiver no primeiro e no terceiro quadrante, como estão aí nos slides, né? Então, esse daqui, ela está no primeiro quadrante e aqui ela está no terceiro, ó. Observem aí o arco AM, né? Batendo no ponto P. A tangente é o que já está realmente aqui, ó. Essa parte AP. E a projeção aqui vai bater no Y e vai se tornar positiva. Embaixo, a gente está vendo o prolongamento, né, desse arco, e aí agora ele está no terceiro quadrante aí, então esse ângulo alfa agora está no terceiro quadrante, só que a tangente basicamente continua, aqui é um outro arco, né, qualquer um outro ângulo que foi marcado, mas também continua positiva, como a gente pode perceber aí, tá? E ela pode também ser negativa quando estiver no segundo e no quarto quadrante. Na primeira parte aí, está no segundo quadrante, a gente vê o prolongamento, né, desse ângulo alfa batendo aqui na tangente aqui embaixo, nessa reta aqui, beleza? Então, o valor da tangente é esse. E quando a gente fizer a projeção sobre o eixo Y, vai dar na parte negativa. E aqui também, né, quando estiver no quarto quadrante, como a gente tinha visto, ó, a tangente está aqui, a projeção é essa, também está na parte negativa. Então, a gente vê aí.
Teve uma coisa que a gente não falou ainda naquele primeiro slide, né, da tangente, né, quando a gente comecei a desenhar e comecei a ficar falando sobre os sinais. Existe uma possibilidade, né, de ela não ser nem positiva nem negativa. Quando que isso acontece, né? Quando que um número não é positivo nem negativo, né? Quando ele é igual a zero. Nesse caso aqui, a gente vai ver que é possível isso acontecer na tangente. Quando? Quando a gente pensar que, se eu for pensar na tangente de 90 e de 270 graus. Por quê? E dizer, aqui, se a gente marcar esses dois pontos aqui, que aqui é 90 graus, ou π sobre 2, e aqui é 270 graus, ou 3π sobre 2. Esses arcos, né, quando a gente for, não dá pra gente, em ambos os dois, né, não dá pra gente traçar, né, um segmento, né, uma reta que vai até a tangente. Por quê? Porque a reta, ela é exatamente essa daqui, ó, o eixo Y. Então, é uma reta paralela à reta tangente à circunferência, a reta vermelha aí. Se ela é paralela, né, galera, as retas paralelas, elas nunca se encontram. Então, nesse caso aí, a tangente não existe. Por isso que está esse símbolo aqui, né, o símbolo não existe. Então, não existe tangente, né, de 90 nem de 270 graus, tá? Porque a gente não vai conseguir, né, tocar essa reta na reta tangente. E o outro caso aí, quando a tangente for igual a zero, tá? Primeiro ali, eu botei tangente nula aqui no título, mas a tangente nula é em relação a esse arco aqui, beleza? Porque aqui no início, ela, na verdade, não é nula, ela não existe, tá? E a outra, ela quando ela for igual a zero, exatamente quando for 0 e 180, porque a interseção vai ser o eixo x. E aí, com o eixo x, a gente tem uma interseção, que é no próprio zero, né, dessa reta que está ali. Então, tanto a tangente de 0 é igual a zero, e a tangente de 180 também é igual a zero, porque vai tocar ali bem na origem, beleza? Então, a gente pode analisar os sinais de tangente, né? Pode ser positiva no primeiro e no terceiro quadrante, negativa no segundo e no quarto. Ela não vai existir quando for 90 e 270, porque as retas vão ficar paralelas, e ela vai ser zero quando for igual a 0 e 180, porque vai intersectar bem ali na origem, né, dessa reta tangente ali, que é o zero, que a projeção sobre o eixo x é o próprio zero que está ali. E a gente já vai ver as simetrias, mas para finalizar esse bloco, a gente só vai recapitular um pouco ali na folha documento da parte do seno e do cosseno, e a gente comparar também com essa tangente para a gente ver os três juntos, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá para a folha documento. Então, a gente vai desenhar um círculo aqui agora, tá? A gente vai falar dos três, tanto do seno, quanto do cosseno, quanto da tangente agora. Tá? Vamos pensar, primeiramente, só no primeiro quadrante, tá? Vou traçar, então, aqui. Lembrando que, imaginando que esse círculo ele tem raio 1. Então, a gente está pensando aqui no círculo trigonométrico e esse raio, ele é 1. Então, aqui é 1, aqui é a origem, que é o 0, aqui também vai ser 1, aqui menos 1 e aqui menos 1. Então, a gente vai pensar em um arco qualquer de um ângulo alfa, beleza? O seno, ele sempre vai estar relacionado ao eixo y, essa projeção desse arco aqui no eixo y. Então, aqui vai ser o seno de alfa. O cosseno vai ser a projeção desse arco sobre o eixo x. Aqui que é o cosseno. E a tangente
que a gente já viu ali também, vai ser essa reta tangente aqui ao círculo trigonométrico, ao círculo trigonométrico, tá aqui, né? E a projeção, ó, vai ser nessa interseção aqui. Então, a gente vai sobre o eixo Y também. Então, essa é a tangente. Só para a gente entender, né, e comparar os três, o que vai ser, né, para juntar todos os conhecimentos já vistos anteriormente. Então, a gente finaliza aqui, né, esse bloco e termina aqui. A gente já continua falando um pouco sobre essas simetrias e sobre esses sinais da tangente, tá? Só uma pausa e a gente já volta em instantes.